Olá, pessoal, tudo bem? Bom, aqui de novo eu, Ricardo, né, diretor da Vertical Fintech, com mais um capítulo do Fintech Live On. Poxa, com muita... Nossa, acho que um grande amor no coração, que hoje eu recebo convidados tão especiais aqui conosco, porque além de a gente estar falando de inovação financeira, a gente está falando de soluções, não só para o mercado financeiro, mas também para o mercado não financeiro. A gente vai estar falando muito aqui também da história, né, de uma empresa que nasce da cabeça, né, de uma pessoa, de um grupo de pessoas, do fundador, e que vai se tornando a cada dia mais uma empresa de sucesso, né, com grandes entregas, com grandes soluções, realmente um case muito bacana. Além disso, também me traz aqui uma satisfação super pessoal, né, porque além da Vertical Fintech, né, eu sou founder da Acrópole, e tanto eu na Acrópole como essa empresa, que eu vou deixar se apresentar, que eu sei que já estão curiosos aí, a gente faz parte de um ecossistema também, de um hub, que é a Darwin, né, que também acredita na gente e que traz aí soluções, né, e investe em empresas e empreendedores aí para a gente fazer a diferença no mercado brasileiro de crédito, de inovação financeira, né, e de startups em geral. Então, acho que eu queria confessar para vocês que eu estou duplamente emocionado hoje por causa disso. Mas, enfim, deixa eu começar aqui e já apresentar, que eu já estou falando demais. Eu queria então trazer aqui não só o Ronaldo, também o Diego, da Girotech, né? E eu passo a bola para vocês. Quem são vocês? Ronaldo, me diz aí, quem é você? Como é que você veio parar aqui? Né? Qual que é a tua história, por favor? Legal, Ricardo. Bom, eu sou um dos fundadores da Girotech. O meu cargo no LinkedIn é de CEO, mas eu gosto de me posicionar como resolvedor de problemas, né? Todos os problemas que não são resolvidos dentro da empresa acabam comigo, e eu gosto muito dessa função, né? Sempre gostei. O meu histórico, né? Não tem Harvard, não tem Stanford, eu sempre estudei em colégio público, me formei na Federal, e sempre gostei de tecnologia, desde antes da universidade. Você nasceu onde, Ronaldo? Nasci em Curitiba. Em Curitiba. Me formei na Federal do Paraná. E nessa época, né, eu conheci o David, que é meu sócio na Giro hoje, no ensino médio, né? A gente já tinha uma ideia de um dia, cara, vamos montar um negócio juntos, né? E eu fui para tecnologia e ele foi para química. Ele deu uma desviada ali, eu falei, cara, né, para onde que a gente vai? E ele não se achou na química, e lá na frente eu falei, cara, faz lá. Daí ele fez o mesmo curso na Federal. Ah, que legal. E aí ele saiu, a gente montou uma fábrica de software, né? Lá em Curitiba mesmo, atendendo algumas empresas, e a gente estava sempre olhando como é que a gente cria um produto, né? E era bem na época que as fintechs estavam estourando, né? Ali mais ou menos 2016, 2017. E a gente conheceu o Fabrício, que é o nosso terceiro sócio, junto com o Renê, que era um funcionário nosso, que veio de sócio junto com a gente na Giro, e a gente montou, né? O Fabrício, ele tem 20 anos de mercado de capitais, mas também é formado em ciência da computação. Então, a gente pode dizer que a gente é uma empresa de mercado financeiro, mas muito focada em tecnologia. A nossa cabeça é muito... Como que a gente resolve o problema do cliente? Depois a gente pensa como que ele vai gerar receita, como eu vou gerar receita, né? O mercado não aceita mais soluções meia boca, né? Então, se você quer criar um produto financeiro, que é o que a gente vai falar aqui, né? Empresas tradicionais criando produtos financeiros, você tem que pensar que hoje ele é usuário do Nubank, do Mercado Livre, e as experiências são excelentes, né? Você vai pedir um Uber, chamou, veio, acabou, né? Então, solução meia boca não tem mais espaço nesse mercado. Então, a gente entrou nesse mercado de infraestrutura de crédito porque, apesar de já terem outras soluções, ainda a tecnologia é muito carente, principalmente nessa conexão das empresas com os produtos de infraestrutura, né? Então, a gente está no mercado aí desde 2019, né? Nosso foco hoje são em grandes ecossistemas, né? Principalmente varejistas e grandes ecossistemas de empresas que querem financiar aí os seus clientes. E, enfim, é nisso que a gente está atuando, entregando aí um pouquinho de inovação, tecnologia e principalmente criando operações que de fato funcionam, né? Eu acho que a grande dor do mercado tem muita coisa que não funciona legal, né? E o nosso diferencial cara, o nosso funciona, e é isso, né? Não tem mágica, não é, né, nada fantástico, cara, a gente faz coisas funcionarem, né? E tenta ajudar o cliente a seguir a melhor jornada possível. Que bacana, Ronaldo. Sim, cara, eu vindo... Tu é um empreendedor raiz, então mesmo, né? Aquele cara lá que lá no ensino médio já tá pensando como montar empresa, né? Sim. E como juntar pessoas, né, em torno para montar a empresa. Eu acho que é a inconformidade, assim, né? Quem nasce pobre, né? Não nasci, assim, nasci pobre, meu pai trabalhou muito, a gente conseguiu construir uma vida de classe média, graças à educação da minha mãe. Conseguia, né? No colégio sempre me dei bem e tal, né? Enfim,
E sempre tive uma grande... uma síndrome de vira-lata, assim, né? Falei, puta, eu nunca vou poder estudar na Federal. E eu estudei meio ano e passei em segundo lugar no meu curso. Falei, pô, cara, a partir disso eu posso atingir o que eu quiser, né? E eu sempre olhei, assim, sempre gostei de tecnologia, mas eu precisava de alguma coisa que eu tivesse um salário rapidamente, assim, né? Porque eu queria mudar de vida, né? Eu queria construir alguma coisa, né? Construir algo grande, não necessariamente pela riqueza, pelo luxo, mas não ter que se preocupar com o dinheiro. Esse sempre foi o objetivo, né? E a tecnologia permite isso, né? Então, acho que nunca existiu uma época tão boa para você conseguir mudar de situação financeira, né? Então, se você olha os ricos do passado, né? São pessoas que trabalharam a vida inteira para construir alguma coisa. E hoje tem gente que fica rico da noite pro dia, né? É raro, mas em 10 anos também não existia antigamente, né? Então, essa escolha da tecnologia e empreender veio da necessidade, né? Então, eu não me encontrei no mercado, então eu nunca encontrei um lugar em que eu fosse feliz trabalhando e tivesse um bom salário. Ou era um ou era outro, né? Ou eu ganhava muito, mas era um trabalho detestável, né? Aquela coisa, mas meus pais, né, tinha aquela coisa, não, tem que entrar em tal empresa grande, Exato. fazer carreira, né? Aquela coisa toda. E as melhores propostas eram, né? Puta, maravilhoso, tal. Você ia, cara, você chegava segunda-feira e falava, meu Deus, eu tenho que ir para esse lugar, né? E eu ia para outros lugares, né? Eu trabalhava, sei lá, num estúdio de software, que era coisa mais inovadora, era metade do que eu ganhava nos grandões, né? E aí foi nisso que a gente se juntou com o Dave e falou, cara, vamos criar um lugar legal de se trabalhar, que dê para pagar bons salários, e por isso que a gente foi para resolver problema no mercado financeiro, que é onde, né, as soluções têm muito valor, né? Então a gente consegue empregar isso em grandes problemas e consegue, de fato, ser remunerado por isso. Então, quando você fala empreendedor raiz, é isso mesmo, né? E a gente tem um time hoje de funcionários raiz também, que são intraempreendedores, né? Então, grande parte dos nossos colaboradores tem a mesma essência que a gente, né? Nasceram vira-latas, e a gente fala que o vira-lata, ele não tem limite, né? Ele não nasceu com uma certa capacidade, ele faz o que ele quiser, né? Se você olhar os vídeos de vira-lata na internet, você vê vira-lata pulando do telhado e pegando o motoboy, né? Então, assim, é isso que a gente gosta de pensar. Caramelo, então, né? Ainda, né? Exato, esses são os piores. Tá tudo com a gente aí. Que bacana. Poxa, que história, cara. Que legal. Assim, ver essa vontade, essa visão de futuro, né? De olhar, cara, vou criar soluções que atendam o cliente. Mas, bom, daqui a pouco a gente vai entrar nas soluções, entrar um pouco mais de detalhe aqui, né? Mas eu queria só entender de ti, como é que nessa história toda do vira-lata, né, você traz o Diego, né? Diego, como é que você encara essa onda, ver um vira-lata lá do outro lado? Os vira-latas se atraem. Eu acho que a gente acabou de criar essa... né? Também cheguei na Giro há pouco mais de um ano e vou contar um pouquinho como que eu cheguei. Mas antes, me apresentar aqui ao nosso público, né? Eu sou o Diego, hoje sócio do Ronaldo, responsável comercial pela Girotech. Sou marido da Milene, pai da Maria Júlia, do Felipe e da Isabel. Sempre gosto de ressaltar muito isso porque, embora a gente aqui esteja falando de negócio, de tecnologia, de crédito, de varejo, a gente fala aqui também do que a gente é apaixonado, né? Então, eu não consigo, e o Ronaldo sabe bem, desvencilhar minha família do meu trabalho, porque a gente é apaixonado por tudo isso e busca conduzir tudo isso da melhor forma possível. Mas cheguei na Giro através, e eu acho que a gente vai contar um pouquinho aqui também depois como que a gente avançou com a nossa operação junto ao Magalu, mas através de uma evolução da Giro avançando e sendo levado para o mundo do varejo. Então eu trabalhei, meus últimos 2 empregos somaram mais de 10 anos em empresas que faziam parcerias com o varejo para que o varejo pudesse conceder crédito para os seus clientes. Só que essas empresas é quem dava o crédito, quem corria o risco, quem dava o funding. E aí a gente começa a ver que chega a determinado ponto que o varejo ele passa a querer ser protagonista nessa concessão do crédito. Porque, olha, o cliente é meu, ele está aqui dentro de casa, ninguém consegue tratar melhor o meu cliente do que eu mesmo, né? Então, faz sentido, né? Tipo, nasceu ali da relação comercial, né? Exatamente. Então, essas empresas começam a olhar para o mercado e falar, olha, onde eu encontro soluções para eu poder conceder esse crédito para o meu cliente, para que eu possa conceder esse crédito para o meu cliente. E no meio dessa percepção, né, um amigo em comum nos apresentou e a gente começou a falar sobre a possibilidade
de eu estar junto do Ronaldo aqui nessa empreitada de levar soluções de crédito para o varejo, né? Hoje a gente extrapola também um pouco além do varejo, a gente leva soluções de crédito para empresas como um todo, mas essa é a nossa missão. E aí eu chego com essa paixão e com esse conhecimento, conhecer um pouco do varejo, né? Então, é muito comum a gente encontrar varejista de confecção, por exemplo, e você reclama pro cara que esfriou no inverno. Fala, poxa, tá muito frio. E o cara tá aqui por dentro, os remoendo. Assim, eu adorei que esfriou, porque eu tô vendendo mais produto de inverno, né? Então, conhecer do varejo é conhecer desde a concessão de crédito até o que faz mover aquele cara. Então, por isso a gente iniciou essa parceria aqui na Girotech, né? Eu já entrei numa onda já surfando, né? Não passei os perrengues do início de uma empresa aí que o Ronaldo passou, mas também esse vira-lata aqui também não se conforma muito em viver lá no meio do lixão, não. A gente quer pular os muros aí e levar essa solução para as empresas e a solução com excelência, né? O Ronaldo fala que ele é o resolvedor de problemas, eu falo que eu sou o caçador de problema, né? Eu fico andando por aí vendo quem tem dores e como que a gente pode resolver, aí a gente traz para dentro de casa e o Ronaldo orquestra aqui dentro de casa como que a gente resolve a solução dos nossos clientes. Que bacana, e a gente, como uma empresa fundada por desenvolvedores, a cabeça dos 4 é muito técnica, né? Eu acabei indo para essa posição de cuidar de vendas, gestão, porque eu sou o menos dos 4, né? Menos técnico, onde eu consigo conviver nos 2 mundos. Mas ainda assim é uma dificuldade muito grande de eu conseguir explicar a solução de uma forma simples, né? E o varejista quer saber, cara, como é que eu vendo mais, como é que eu aumento a minha margem? É isso, eu não quero saber o que é a bancarização, a CCB, a securitização, eu quero entender como que essa solução entra no meu ecossistema e o que eu ganho com isso, né? Então, o Diego, ele é o tradutor da empresa, né? Então, ele entende muito bem dos produtos e ele traduz o techniquez para o varejês, né? Então, ele fica ali sempre fazendo essa transição que nenhuma IA ainda faz, né, Diego? Pois é, ainda. Você da pessoa, né? Ainda tem um emprego. Que ótimo. Mas, logo mais, o emprego vai ser como a gente direcionar melhor a IA, né, Ronaldo? Então... Exatamente. Então, enfim, o Diegão entrou aí para colocar a gente de fato aí nessa vertical de varejo e entregando serviços de fintech. Que bacana. A gente brinca lá, né? A gente fica lá na caverna, né? A gente é meio homem da caverna ali. A gente tenta ser a caverna vem na gente, né? Assim, eu sei porque eu venho da caverna, sabe? Eu venho da parte técnica também, né? Do crédito e tal. Às vezes eu tenho que sair da caverna, assim, mas a caverna vem e me pega de novo. Peraí, né? Tem que sair, e a gente gosta, né? A gente gosta de ficar na caverna. Que legal. O Diego veio trazer acho que não só esse equilíbrio, né, e trazer para vocês, mas acho que mantendo essa pegada, que eu entendi que é parte da cultura de vocês, que é olhar para o cliente, né? Entender, traduzir, trazer soluções para cá e provocar. Antes da gente entrar na solução, eu vou apresentar aqui, não vai aparecer na câmera, né, mas está aqui dentro. Sempre tem alguém no backstage, vocês sabem disso, né? Sempre tem alguém aqui, normalmente é o Léo, que é o nosso vice-diretor aqui da Vertical, mas dessa vez eu deixei o Léo lá fora, né, e pedi para o Luiz vir aqui, que também é da Girotech. Aí está aqui no backstage, vocês não estão vendo na câmera, mas eu queria agradecer ao Luiz, que o Luiz foi o cara que provocou, né, não só esse podcast, mas a razão de vocês estarem aqui hoje. Né, estamos aqui em Florianópolis, eles são de Curitiba, né, atendem aí vários parceiros aí no Brasil todo, mas vieram para cá porque o Luiz ligou para mim e falou assim, cara, a gente queria se conectar mais com a CAT, né, queria ver alguma forma da gente poder também estar explorando e atuando, né, junto com o ecossistema. E a CAT, ela tem, né, no estatuto, algumas questões ali de associados e tal. Então, a gente criou um produto que a gente está estreando hoje, né? Hoje, dia 9 de julho, né? Que a gente está gravando aqui. À noite, a gente vai ter o primeiro FinTalks, né? Que são 2 painéis, né? Que a gente traz empresas de fora do ecossistema para estar aqui conosco, apresentando suas soluções, seus cases, trazer seus clientes, né? Para se conectar com o ecossistema todo de Santa Catarina, aqui da CAT, as mais de 1.850 associados que nós temos aqui, em especial dentro da Vertical Fintech. Então, queria agradecer o Luiz, que está aqui, por ter nos provocado e ter nascido também mais um momento de conexão que a gente terá hoje à noite aqui, que a Girotech é um dos nossos grandes convidados, patrocinadores do evento do FinTalks, dessa primeira edição. E logo, logo, um novo associado da CAT aí. Então, a provocação do Luiz foi além, né? Falou, cara, vamos montar um CNPJ lá em Floripa para a gente participar mais da CAT, né? Uau, que fantástico. O ecossistema do Paraná, infelizmente, ainda não está tão desenvolvido quanto aqui. Não existe essa conexão, você estar aqui no espaço, né? Então, a gente
tá botando uma perninha aqui e vamos nos tornar aí também. Uau, que excelente. Isso eu já não sabia. Que legal. Poxa, primeira mão. Spoiler aqui desse, ó. Muito bom. Bom, já Muito bom. você estando aqui definitivamente conosco, a gente vai ter que promover mais desses bate-papos. Com certeza. Com certeza. Uma alegria. Que bom, que legal. Mas vamos entrar um pouco aqui no... Poxa, o que vocês fazem lá no Girotech? Assim, qual que foi a tua ideia de... Vamos começar no Technicase, depois a gente vai pro varejês? Vamos embora. Pode ser? Então, assim, a minha linguagem aqui é bem CTO, bem na parte técnica. Então, vou falar na base, né, o que a gente faz. Então, qual que foi a visão lá atrás, em 2019? O mercado financeiro já estava mudando, né? E os serviços financeiros, não necessariamente os bancos são necessários, né? O serviço financeiro é necessário. E isso já começou a migrar, sair dos bancões e numa primeira transição, ir para as fintechs, para empresas de tecnologia, mas ainda focadas em um produto financeiro de fato, né? E aí é mais, né, o visionário assim, da empresa é mais o Fabrício, né? Então ele trazia essas ideias, falou, cara, na Europa tá indo para esse lado, Estados Unidos e tal, e o Brasil também estava caminhando para isso. E eu, o David e o René somos os executores. Eu falei assim, cara, vamos focar nisso e vamos desenvolver. Mas o que era o produto financeiro? Assim, o que era a visão, né? Os produtos financeiros iriam para dentro das empresas. E as empresas, como donas do ecossistema, seriam os maiores beneficiados em financiar aquela operação. Então, se você controla aquela operação, principalmente quando você tem algum controle dentro do fluxo financeiro, né? Ou você conhece muito bem quem está tomando aquele serviço financeiro, você tem uma capacidade de entregar um produto melhor do que um banco que está fora. Né? Então, tipo, um crédito, um crédito, cartão, exato. Algo que, em vez do cliente ir lá no banco, ele podia ir numa empresa... Exato. Assim. Dentro de uma relação que ele já tinha com a empresa, né? Certo. Então, qual que foi a visão? Naquela época já tinha os banking as a service, montar uma conta, mas quem paga a conta no final é o crédito, né? Então, a conta é uma forma de você entregar um produto. E o produto que é mais rentável no mercado financeiro é o crédito, né? Então, ali a gente olhou para o mercado e falou assim, cara, vamos ajudar as empresas a criarem produtos financeiros para o seu ecossistema, produtos de crédito para o seu ecossistema. E de 2019 até agora, né, a gente teve uma jornada bem árdua de construir muita coisa e conseguir algumas licenças, né? Então, hoje a gente é uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, pela Giro SCD, que é uma sociedade de crédito direto. Temos a GTS Securitizadora, que é uma securitizadora regulada. Temos a Monetiza, que é uma gestora de FDICs, né? E temos a Giro Tecnologia, que é quem desenvolveu todos os sistemas dessas 3 empresas. Então, toda a tecnologia hoje é própria. Então, alguma mudança de mercado, né? O governo decidiu mudar o IOF, tá tudo dentro de casa. Eu não dependo de um fornecedor para fazer essas alterações, o que nos dá muita agilidade num mercado que é tão dinâmico como esse mercado de tecnologia. E além dessas plataformas, o que a gente viu é que, perante os nossos concorrentes, todo mundo faz alguma coisa. Eu emito CCB, eu também, né? Mas quem conecta isso com o ecossistema do cliente? Então, como o Diego falou, a Magalu foi uma grande escola para a gente implantou o CDC digital da Magalu, mas para conectar num ecossistema tão complexo como uma grande empresa, como a Magalu, era bem difícil, né? Então, isso ficava na mão do cliente. A gente falou assim, cara, a gente precisa ter um hub de conexão que a gente vai ajudar o cliente a conectar isso, né? Então, hoje, o que a gente é, né? A gente é um hub que controla uma operação de crédito de ponta a ponta. Não necessariamente a gente faz todas as peças, mas a gente é a ponte que conecta. E a gente hoje é agnóstico. Então, eu tenho clientes que não emitem CCB com a nossa instituição financeira, ele tem a própria, mas eu orquestro essa operação. Eu tenho clientes que não têm um FDIC com a gente, mas ele tem uma outra gestora. Eu faço a tradução desse mercado de crédito, carteira, para um KNAB de uma administradora de fundos mais antiga, né? Então, o nosso posicionamento hoje é como infraestrutura para operações de crédito e o nosso posicionamento comercial é atender empresas de economia real que querem entregar produtos de crédito dentro do seu ecossistema. Que legal, cara. Agora eu vou ligar a tecla SAP. Isso. Vou fazer a tradução agora. Porque eu acho que quem está nos assistindo tem um monte de técnico e caras super Galera especialistas. de fintech me entendeu, tenho certeza. Não, cara, conecta tudo e daqui a pouco eu chego aqui acho que tem uma coisa muito fantástica que a gente está vendo aqui. Né? Mas eu vou ligar a tecla SAP porque, além dos técnicos e o pessoal especialista, né, a gente tem, cara, clientes que é como o varejista, né, que está lá, poxa, eu estou vendo isso acontecer, parece que eu tenho uma oportunidade, ele sente, né? Muito tem esses feelings, né? Meu concorrente está fazendo, como é que eu faço? Como é que eu faço? Né? Eu quando cheguei em Floripa, fui ajudar uma financeira daqui, varejista, né? A fazer esse passo. E lá eu vi na pele, né, a dificuldade que aquele que está concentrado numa operação de varejo,
e faz sentido, na questão do negócio dele, às vezes de muitos anos, e fez sucesso por causa disso, como é que ele vai começar a criar esse negócio que não só traz benefícios para ele como empresa, mas também traz muito benefício para o cliente final dele. Né? Perfeito, Facilidade, perfeito. fidelização. Exato. Não fidelização naquele sentido, tem que fazer ela, não, é porque é mais fácil mesmo. Né? Sim. Fidelização pela facilidade, né? Pelo serviço prestado. Sim. Né? Então, para poder colocar isso no ar, eu vou ligar o SAP aqui, né? Diego, Muito qual que é a tua bom. visão desse negócio? Muito bom. Bom, como o Ronaldo falou, a Girotech nasceu lá atrás. E a ideia da Girotech eu vou ainda continuar no grego aqui, tá? A ideia da Girotech é fornecer soluções de infraestrutura de crédito para que as empresas financiem seu próprio ecossistema. Ainda é grego. Uhum. A Girotech nasceu lá atrás. O primeiro produto, Ronaldo, se eu não me engano, era uma plataforma de antecipação ao fornecedor, Perfeito. aonde as empresas poderiam contratar para tirar essa antecipação ao fornecedor dos grandes bancos e ela mesma financiar os seus fornecedores. A Girotech ela é uma empresa quase que... quase não, ela é uma empresa viva e em movimento. Uhum. Então, foi ouvindo aqui, né, com a mão no pulso do tempo, ouvindo os eventos e, como o Ronaldo falou, trouxe sua SCD, sua securitizadora, regulada, gestora de fundos. Por quê? Porque ouvindo o mercado, vendo o mercado, a gente foi desenvolvendo as soluções que o mercado precisa. Uhum. E quando veio a Magalu, a gente participou de uma concorrência com os grandes do mercado, nessa operação da Magalu, e por conta de tecnologia, a gente ganhou essa operação. Uhum. Então, diferente dos nossos grandes concorrentes, que nasceram em empresas reguladas e foram atrás de tecnologia, a gente nasceu em empresa de tecnologia e porque a vida foi nos mostrando os melhores caminhos, a gente foi trazendo as nossas operações reguladas. Então, nós somos uma empresa de tecnologia que tem toda a parte regulada. Então, a gente, por conta disso, e a Magalu buscava uma empresa de tecnologia com tecnologia de ponta que funciona, e a gente ganhou. E foram 20 meses implantando a operação da Magalu. Uau. Mas o que vocês fizeram? Me explora mais, sim. Claro. Aliás, quero entender mais o que vocês fizeram na Magalu. Por que a Magalu queria vocês, além da tecnologia, o que ela viu ali, né, do ponto de vista de vocês, né, e o que a solução de vocês cresceu também nesse case? O que vocês fizeram ali? Perfeito. Né? Hoje, na Magalu, a gente entrega a operação de ponta a ponta. Então, a gente faz desde a bancarização, né? E aí, aqui, voltando para o Technicase, a emissão das CCBs no crediário digital. Tá, mas vou dar mais para baixo Vamos ainda. O que é a bancarização e por que tem que fazer essas CCBs? Perfeito. Quando uma empresa, e aqui a gente vai falar de varejo, ele financia o teu próprio cliente, para ele poder ter ali uma operação onde ele possa cobrar o dinheiro no tempo, né? Cobrar juros do seu cliente, ele precisa de um instrumento legal para isso, para ele sair da lei da usura. Porque senão ele fica dentro dos limites da lei da usura. Então, o instrumento mais rápido, mais conhecido no mercado, é a emissão da CCB, Cédula de Crédito Bancário. Então, um varejo, quando ele financia o cliente dele, que ele financia lá no crediário em 10 vezes o liquidificador, ele precisa emitir uma nota fiscal do liquidificador e uma CCB para ele poder financiar aquele aquelas cliente. Parcelinhas lá, o carnezinho, carnê, aquela história toda tem que estar regulado de alguma forma. Que lá no passado era o carnezinho, que ele saia da loja com os boletinhos. Hoje, na Magalu, em quase todo o mercado, aqui que a gente fornece nossa solução é o carnê digital. Então, junto desse carnê, a gente emite a CCB. Então, um primeiro serviço é um serviço regulatório para tornar a operação legal. Então, a gente torna a operação dos nossos clientes legais, permitindo com que ele conceda crédito financiando seus clientes. Isso, qualquer empresa precisa disso. Assim, isso é essencial, é regulado, assim, tipo... Qualquer empresa que queira financiar os seus clientes e tem uma cobrança de juros acima do que a lei da usura permite, ela precisa dessa solução. E fala, poxa, Diego, então é só cobrar o juro da lei da usura, que eu não preciso disso. Só que o juro que a lei da usura permite você cobrar, ele não paga a tua inadimplência. Então você precisa... É aquele tal de juros de mora. Exatamente, coisa, né? é o juro que o mercado pratica, né? Sim. Então, se você não praticar, você não pode financiar. Então, para você poder financiar o teu ecossistema, cobrando os juros que faça sentido para que a tua operação seja saudável do ponto de vista de crédito, é fundamental que você emita um instrumento legal. Nesse caso, a gente fala da CCB. Ótimo. Tá? Depois, na outra ponta, para a Magalu, a gente também tem estruturado uma securitizadora.
né? Onde a gente faz a cessão dos títulos a CCB para essa securitizadora. E por que todo varejo que financia o seu cliente deveria ter um instrumento de securitização? Porque quando você tem uma receita de dinheiro, né, uma receita de juros dentro da sua operação, se você reconhece ela como varejo, você paga ali, por exemplo, ICMS, PIS e COFINS sobre uma receita de juros. O que não faz sentido, que torna a sua operação ineficiente. E aí, essa palavrinha, eu queria frisar ela para a gente explorar mais ela ao longo do nosso papo, que é a eficiência na operação de crédito. Então, quando a gente traduz tudo que a Girotech faz, ela traz eficiência na operação de crédito para os seus clientes. Então, quando a gente reconhece a receita de uma operação financeira dentro de um instrumento de securitização, seja um FDIC, seja uma securitizadora, a gente traz benefício tributário, eficiência tributária. Então, você deixa de pagar ali o PIS e COFINS e você paga um imposto de renda muito menor. Você também não tem nem o ISS, nem o ICMS. Então, você traz isso para dentro de uma estrutura mais adequada ao teu negócio. E, por fim, e aí você vai falar, poxa, Diego, mas igual você emitindo CCB, tem um monte de empresa no mercado. Igual você fazendo gestão de fundo, fazendo gestão securitizadora, tem algumas empresas no mercado. O que te diferencia? Por que a Magalu escolheu vocês? Por que vocês estão preparados para o mercado? É justamente essa parte que o Ronaldo falou, da orquestração desse negócio. Desde a emissão e formalização da CCB, a cessão para o título, para o instrumento de securitização, a liquidação, e isso tudo sendo refletido na carteira gerencial dos nossos clientes. Então, eu não posso, por exemplo, ter um título dentro de um fundo, dentro de uma securitizadora, sendo liquidado numa condição, e na carteira gerencial dos nossos varejistas está em outro mundo e outra condição. Então, o que a gente desenvolveu nesses 20 meses de Magalu, que habilitou a gente a estar pronto para o mercado, foi justamente esse orquestrador que faz com transparência e com clareza, que as coisas que acontecem dentro do varejo aconteçam também no seu instrumento de securitização, onde ele reconhece toda essa receita ali. Quer complementar de alguma forma, Ronaldo? Eu acho que eu criei um monstro aqui, Ricardo. Cara, eu que vou perder o emprego. Eu tive uma aula. Ele já fez o Techniquez e o Varejês junto. Eu vou embora aqui. Não, fica aí que tem mais conversa. A arte que me constrangeu. O Ronaldo, ele tem... Não, mas é exatamente isso. Eu acho que só complementando, o Ricardo se perguntou, mas já não tem gente que faz isso sem formalizar? Tem. Então, tem muito varejo que faz CDC em casa, que é o CDC da casa, que eles chamam, que é o crédito da casa. Ou tem um cartão private label, que também é uma forma de crédito para o seu cliente. Só que, como o Diego falou, ele realiza dentro do próprio negócio. Então, como que você faz uma venda? Então, vou comprar esse celular aqui por R$1.000. Só que você vai comprar parcelado, eu vou te vender em 10 vezes de 150. Então, custo total para o cliente, R$1.500, né? O que eu posso fazer? Eu emito uma nota de 1.500 e vendo parcelado. Então, eu vendo ele mais caro e recebo parcelado. O que está acontecendo ali? Eu estou fazendo uma venda de 1.500. Então, eu vou pagar esses 500 de juros como varejo, que paga muito mais caro do que um fundo de investimento, do que uma empresa financeira ou um banco, etc. Lá no passado, qual que era a única solução do varejo? Montar a sua própria financeira. Tanto que vários fizeram, né? Então, aqui perto da gente tem aqueles que eles têm a própria financeira, eles vêm de uma época anterior e eles financiam o seu ecossistema através dessa instituição. Mas é algo pesado, né? Você passa a ser regulado pelo Banco Central, então só para grandes ecossistemas. Hoje, isso que a gente falou de emissão de CCB, jogar para uma securitizadora ou um FDIC, é o que a gente chama de bancarização. Então, o varejo pode tirar isso do balanço de uma forma simples, via tecnologia, e o ecossistema dele continua igual. Eu continuo cobrando aqui, o cara pode vir aqui na loja pagar em dinheiro, pode pagar no aplicativo, pode pagar no boleto, né? E a gente faz essa tradução para esse mundo mais eficiente, que é o mundo de instituições financeiras e de fundos, né? Então, a gente traz esse poder de instituição financeira para o varejo sem que ele tenha que ter a própria instituição financeira. Cara, deixa eu tentar colocar uns bullet points aqui, né? Porque a gente está falando, primeiro, você está tornando a operação mais eficiente, operacionalmente, por exemplo, né, através da bancarização, através da securitização você está colocando lá uma eficiência fiscal também. Trazendo um maior resultado. Um melhor resultado. Junto com a tecnologia você coloca uma governança, né, aí dentro de, poxa, tá tudo nas suas caixinhas corretas, está fazendo com que cada moedinha que entre onde tem que entrar mesmo, de uma maneira regulada, transparente. Pro lado do varejista, né, ele está vendo essa estrutura, está ampliando
o seu resultado financeiro, o seu negócio, Perfeito. está dando mais capacidade, né, para que o cliente dele consiga consumir. Perfeito. E além disso, né, você colocando os instrumentos todos adequados aí dentro, o cliente final conseguindo acessar produtos, bens e serviços de uma maneira mais eficiente para ele mesmo também, né? Porque ele consegue se programar, né, em pagamentos fixos, Sim. em parcelados, né? E conseguir ter um poder de consumo melhor. É mais ou menos isso que a gente está falando aqui, É isso, né? é isso. E o serviço financeiro, principalmente de crédito, no varejo, ele não é só um serviço financeiro, né? Então, a nova realidade do varejo é financiar o seu cliente, porque o relacionamento está ali, como a gente já falou no começo, ele conhece o cliente dele, né? Não faz sentido você ter que trazer um banco de fora para analisar o risco de crédito. Então, você quer fazer um avanço de mercado, né? Conceder melhores condições de crédito, mesmo que você tenha uma perda um pouquinho maior, para você trazer base de clientes, o banco não vai topar, porque é o dinheiro dele, né? Então, a nova realidade é o varejista criando os seus próprios produtos de crédito através dessa situação. E o produto de crédito, como eu falei, não é só pensando na receita de juros, né? É pensando no relacionamento, é pensando em vender mais quando necessário. Então, tô com estoque aqui que eu preciso jogar para o mercado. Vou fazer condições diferenciadas para que eu consiga vender mais. Então, o braço financeiro do varejo e o varejo, ele se retroalimenta. Então, eu vendo para financiar e eu financio para vender. Isso é um ciclo, né? Então, dependendo do momento de mercado, você prioriza mais um do que o outro. E você tem essa sinergia. Então, o produto financeiro no varejo é essa sinergia, para você ter mais relacionamento, fidelizar o teu cliente, vender mais, né? Então, você ter um varejo mais forte. E o que é importante falar aqui é, o mundo mudou, né? Então, os varejistas estão se bancarizando. Então, se o seu varejo não está se bancarizando, o teu concorrente está. Então, pense que ele vai ter outras fontes de receita, outras fontes de sinergia com o seu cliente que você não vai ter. Você vai conseguir ter margem para bater de frente com esse cara? Então, antigamente era um opcional, vamos dizer assim. Hoje é mandatório, pelo menos, você pensar. E assim, é difícil. Eu não vou dizer assim, é super simples implantar, vai dar boa. Mesmo com a bancarização, é um processo complexo. Mas se não for fazer agora, quando? Né? Quando o varejista fala assim, não, cara, eu não quero mudar. Então, fala assim, então beleza. Então, você tem uma estratégia de futuro e você não pensa em nunca trazer isso para dentro de casa. Isso, beleza. Então, beleza. Então, você segue a tua estratégia, só que pensando em como que você vai concorrer com esses que fizeram. E beleza, se você tiver uma boa parceria com um terceiro, né? Mas você tem que ter isso em mente. Mas se lá na frente você pensa, não, um dia eu sei que eu vou ter que trazer para dentro de casa. A hora é agora. Ainda há tempo de pilotar, testar, validar. Nem todo mundo está super evoluído nas operações de crédito, né? Mas se a gente pegar alguns cases, como a própria Magalu ou o Mercado Livre, são operações que começaram financiando ali sua própria venda, começaram a financiar os sellers do marketplace e, eles financiam tudo, né? Então, você pega o Mercado Livre, o próprio Mercado Pago, ano a ano, ele vale mais na proporção ali, né? Mercado Livre e Mercado Pago. Então, as soluções financeiras vão expandindo para outros mercados. A hora que todo mundo tiver, né, super evoluído nisso, né? Mais até que os bancos, para você entrar, meu amigo, vai ser muito complicado. Né? Então, a gente incentiva, pelo menos, a empresa a começar alguma coisa. Deixa eu pisar aqui, fazer uma antecipação ao fornecedor que não tem risco nenhum, sou eu mesmo que devo, para eu entender o que é uma securitização, o que é uma bancarização, como é que eu entrego um serviço financeiro. Porque tem um braço financeiro dentro da minha Exato. empresa, né? Começar a pensar. A gente tem um cliente, é um dos maiores varejistas de eletromóveis do Brasil, e ele estava no início do nosso escritório e falou assim, eu aprendi isso agora também, olha, mais de 15 anos trabalhando com varejo, essa expressão eu não sabia. Ele falou assim, a minha operação de FGTS, eu falei assim, mas o que é FGTS? Ele falou, fogão, geladeira, televisão e som. Ele falou, a minha operação de FGTS, ele é um dos maiores do Brasil. Se eu, pura e simplesmente, o mercantil, ela é deficitária em 4%. Nossa. Ou seja, eu compro, se eu vendo, eu tenho 4% de prejuízo. Uau. Ela só passa a ser lucrativa quando eu financio o meu cliente. Então, financiar o cliente não é mais uma opção. Caramba. É questão de sobrevivência. E o que o Ronaldo está falando é muito importante, assim, muito interessante. Se o meu vizinho está fazendo e eu não estou fazendo, eu já tenho uma desvantagem competitiva, né? Então, o meu vizinho fornece crédito e eu não forneço.
Tá, mas agora eu passei a fornecer o crédito. Mas o meu vizinho bancariza, securitiza e ele tem um maior resultado porque ele tem uma eficiência tributária e uma eficiência operacional. Eu não tenho, então eu preciso fazer. Daqui a pouco, o meu vizinho, além de financiar o cliente dele no CDC, por exemplo, ele financia no empréstimo pessoal. Ele está financiando os próprios funcionários dele, os fornecedores, trazendo a operação de recebível, né? Antecipação de recebível com capital próprio. Tudo isso, o teu vizinho fazendo, ele está gerando vantagem competitiva em cima de você. Ele vai poder investir mais em marketing, vai poder investir mais na área de compras, vai poder investir mais em tecnologia, coisa que você não vai conseguir fazer, porque você não está na melhor eficiência do teu ecossistema do braço financeiro. E aí, eu bato de novo na tecla da palavra eficiência, porque o que a Girotech traz não é bancarização, securitização e um orquestrador de tudo isso. A gente tem dentro do nosso ecossistema os players completos para toda a jornada. Então, o que a gente faz no fundo, e aí quando o Ronaldo de novo fala, olha, a gente gosta de ser resolvedor de problema, a gente gosta de olhar para o varejista, a gente gosta de olhar para a empresa e falar, olha, dentro do teu ecossistema de crédito, dentro do teu braço financeiro, deixa a gente te ajudar a entender se existe alguma oportunidade de maior eficiência. E aí, plugando todos esses braços, a gente consegue, de alguma forma, dizer, olha, você pode usar, por exemplo, o Open Finance aqui no teu negócio, ou você pode trazer uma empresa diferente de cobrança, ou você pode orquestrar melhor aqui todo o seu ecossistema para entregar um melhor resultado na tua operação. Então, hoje, a Girotech deixou lá atrás de ser uma empresa de plataforma de antecipação a fornecedores, já deixou de ser uma SCD, já deixou de ser só uma securitizadora, já deixou só de ser uma empresa de infraestrutura de crédito. Hoje a gente é uma empresa de aumentar a eficiência no braço financeiro de varejos de outras empresas. Bom, deixa eu só pegar... Cara, tem duas coisinhas aí, porque a gente falou tanto ecossistema, né? Ecossistema. Tem dois componentes aqui que eu queria explorar com vocês. Primeiro, tem um ecossistema, vamos dizer assim, da realidade do varejista. Né? Então, ele tem lá essa história, vou financiar o cliente. Tá, quem é o cliente do outro lado? Vocês falaram em algum momento aqui o fornecedor também dentro dessa jogada. Então, tem um cliente que compra dele, tem um cara que fornece para ele. Então, como que as soluções, né, e aí um pouco do gancho que o Ronaldo trouxe aqui, que o mundo mudou, né, poxa, se antes eu tinha lá minha operação do varejo isolada, eu tô tocando isso, preciso de uma solução de crédito, vou trazer um banco, né, aí conectar, muitos negócios nasceram, né, de JVs entre bancos e varejistas, né, e acontece até hoje, coisas do tipo, mas você já começa a ver essa mudança de que, peraí, quando eu faço uma relação dessa, às vezes traz os paradigmas de cada um, conflitos de interesses, aquela história toda. Pois quando eu começo, então, a prover o varejo, né, de capacidade, né, de conceder crédito para cliente que já tem relação comercial, a gente começa a elevar o nível de serviço muito melhor. Né? A gente tem uma entrega melhor do produto, melhor entrega até do entendimento, né, da situação do cliente, coisas nesse sentido. Mas aí tem o cliente que ele se dispersa nesse ecossistema do varejista, né? Fornecedor, cliente final, relação de parceiros. Como é que a inovação financeira, como é que as soluções financeiras, a bancarização, atua nesse ecossistema em torno do varejista? Como que é isso para vocês? Eu acho que até um tema que a gente estava falando no almoço agora há pouco também, né, é a questão do crédito em si, né? Então, a Girotech em si, a gente ajuda a operação a acontecer. Então, identifiquei uma oportunidade, né? Já estou financiando meu cliente, mas tem um cliente que não compra sempre, eu posso fazer um crédito pessoal. Eu vou ofertar para ele lá na loja também, porque eu tenho a base de contatos e eu vou fazer um fornecimento para ele. O varejo hoje, ele tem o que toda fintech nova quer ter, que é base de clientes. Então, eu posso entregar produtos financeiros para essa base, porque eu conheço, eu tenho as permissões aqui de fazer contato com ele. Então, ele tem o que toda fintech quer ter. Mas, o que é importante ressaltar é que o crédito ainda é crédito. O crédito não perdoa. Né? Um crédito mal dado ou mal cobrado vai gerar inadimplência. Então, nessa onda que a gente teve, né, pandemia e pós-pandemia do BNPL, né, que é o Buy Now, Pay Later, basicamente é o nosso crediário, financiado por uma fintech, basicamente,
Foram empresas que entraram com muita fome, né? Empresas que tinham valuation em cima de MRR, então ele fazia a operação, ganhava a comissão dele, né? Então, o MRR estava aumentando, caraca, virei unicórnio. Mas, deu 6 meses, a inadimplência começou a aparecer. Crédito é crédito, né? Então, E vem depois. Exatamente. Então, quando você fala assim, tá, como é que é essa... como é que eu enxergo e como é que eu conecto, né? Então, esse é o lado do varejista, ele que vai trazer e falar, cara, tem essa oportunidade aqui, quero fazer desse jeito. E a gente, assim, a gente não é inteligência de crédito, né? A gente não ajuda a fazer essa análise, mas a gente tem parceiros que apoiam. Quando vem um varejista ou uma empresa com uma ideia muito mirabolante, fala, não, eu vou fazer, eu sei que eu tô fazendo, vai pagar. Eu falo assim, o que você prevê de inadimplência? 0. Esse cara, essa operação a gente não faz, demanda um pouquinho de estudo, né? Então, o que a gente pode dizer, assim, para varejistas e para o mercado em geral, se você quer entrar em crédito, você tem que ter uma política muito bem formatada, faça um piloto internamente, mesmo que a tributação não faça sentido, mas faça devagar, faça um teste, valide se suas hipóteses estão legais, busque outras soluções de mercado, né? Então, como o Diego falou, a gente tem um ecossistema de parceiros. Então, assim, cara, eu financio aqui a pessoa física na ponta, o CDC, eu quero fazer um empréstimo pessoal. Não é a mesma coisa. É uma pessoa física, mas não é o mesmo crédito. O empréstimo pessoal tem muito mais risco. Vamos trazer uma esteira aqui para te apoiar? Então, tem até um parceiro nosso que é aqui de Santa Catarina, que é a Meu Crediário. Eles são muito bons nisso, em analisar risco de CPF com base no histórico que você tem de relacionamento com o cliente. Então, ele vai te ajudar a ter uma inadimplência menor. Então, você tem que plugar. Esse mercado de crédito, de infraestrutura, ele é um Lego. Você tem que ir plugando as pecinhas para chegar numa operação interessante. A parte boa é, vencida essa etapa de aprender, analisar, enfim, qualquer solução que um banco entrega hoje, você consegue entregar através de um braço financeiro de varejo, né? Através de um FDIC ou uma securitizadora. Tudo você consegue plugar ali, né? Então, CDC, empréstimo pessoal, antecipação a fornecedor, crédito consignado, antecipação de FGTS, crédito INSS... crédito com garantia de fundo de previdência, crédito com garantia de automóvel, tudo isso. Através da bancarização e securitização, você conecta tudo. Mas cada operação é uma operação. Quando o cliente chega, a gente tem uma sigla que é ODC, Operação de Crédito. Bem difícil, né? Que foi implantada pelo Fabrício e foi muito boa. Então, o cliente chega e fala assim, quero financiar automóvel no meu ecossistema. Vamos abrir uma ODC. E eu vou mapear todo o fluxo. E ali a gente vai levantar. Cara, como é que você está analisando isso aqui? Mas você vai formalizar? Cadê o gravame? Tem que conectar na B3. O que você está pensando em fazer? Não, é desse jeitinho aqui. Falei, desse jeitinho não funciona. Né? Então, a gente tem toda uma análise, toda uma nova implantação para cada nova oportunidade. E o empréstimo pessoal do cliente A não é igual ao do cliente B. Tem que fazer toda uma análise também do que cada um usa dentro do seu ecossistema. Então, assim, oportunidade tem, muita, mas tem que ter muita cautela. Né? O crédito, como eu falei, ele não perdoa, ele continua sendo crédito. Você está emprestando e esperando receber. Então, se você não faz uma boa análise e não tem uma boa esteira de cobrança, vai dar ruim, com tecnologia ou sem, com experiência boa ou experiência ruim. Né? Tem que tomar sempre muito cuidado. E é bacana essa visão holística, né, que vocês trazem, né? Poxa, não é só a tecnologia, né, a bancarização, a securitização, né, como o Diego comentou, né? Mas, cara, tem várias conexões aqui dentro, várias oportunidades aqui. Como você mesmo disse, né, Ronaldo? Poxa, a EJOTEC não vai resolver todas elas, mas vai conseguir, sim, dar uma solução, dar um caminhamento, né, agregando parceiros, agregando soluções, né, buscando o melhor serviço, né? E dá bronca quando a gente fala assim, cara, isso aqui acho que não vai funcionar. Né? Então, isso é importante. A gente tem uma premissa muito grande de transparência, né? Até o Diegão entrou aí no comercial, eu falei, Diego, a gente tem uma premissa comercial aqui que é, eu não vendo nada para o cliente que ele não precise, ou que ele não está pronto para fazer. Porque uma empresa vive de receita. Então, cara, vou vender se esse cara... Né, quebrar, não tem problema, não, gerei receita. Não, isso pra gente não funciona, né? Então, o que a gente dá pro cliente é isso, fala, cara, eu não vou deixar você fazer algo que pra mim não tenha risco, mas que pra você tenha muito. Eu vou tentar trazer aqui. Se você insistir muito em você, que às vezes a gente tá errado, né? Ele fala assim, não, cara, eu sei mesmo o que eu tô fazendo. Né? Tem cliente que já chegou e falou assim, não, eu sei que essa operação funciona. Né? Tem um recente até, não vou dar spoiler porque o negócio tá pra montar, ele falou, não, eu sei, eu quero financiar aqui esse público que eu sei financiar. Deixa comigo. E aí ele mostrou, daí a gente fez uma diligência, ele mostrou, não, eu conecto daqui, conecto... Eu falei, cara, realmente, esse cara manja, ele tem os Paranauê aí, né? Então, aí beleza, às vezes a gente é provar o contrário. Mas o que a gente promete é, cara, se eu achar que tá cheirando mal aqui, eu vou te falar, né? Pra gente tentar resolver junto.
e aí tentar trazer um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de análise, conectar num birô melhor, num Open Finance, enfim, trazer um pouquinho mais de segurança para a operação, para que seja uma relação longeva, né? Que a gente consiga ver o cliente prosperar de fato nesse seu braço financeiro aí. E como funciona esse... Por exemplo, estou vendo uma solução, né? Eu preciso orientar, né, puxar a orelha ou dar uma orientação, né, para o varejista, né, de outras soluções, esse ecossistema em torno de você, essa rede de parceiros, né? Como que vocês trabalham isso, né? Olha, o varejista, eu acho que é cultural. A partir do momento que ele aceitou te receber, ele aceita ser ajudado de todas as formas. Então, e já aconteceu, né, Ronaldo? Muitas vezes da gente levar soluções para o varejista, das quais a gente não coloca a mão em nada. Ou seja, a gente não participa em nada. Mas a gente cria um relacionamento com aquele varejista e fala, olha, você precisa de uma solução de Open Finance, a gente indica um parceiro e por mais que a gente não participe de nada daquilo ali, a gente ajudou aquele varejista a resolver um problema. Você comentou aqui, apresentou no início o Luiz, né? O Luiz, ele é o responsável na Girotech também. O Luiz tá ali. É o responsável na Girotech também pelas parcerias, pela criação e manutenção desse ecossistema. Então, a gente tem, o Ronaldo também falou dos diagramas que a gente faz para cada fluxo. Então, nesses diagramas, a gente identifica quem são todos os participantes de um processo de concessão de crédito, desde a concessão até a liquidação. E a gente tem, em cada uma dessas etapas, a gente tem mapeado 2, 3 parceiros nossos, no nosso ecossistema, homologados por nós, alguns já implantados em soluções com a gente, das quais são essas que a gente indica para os nossos clientes varejistas e demais empresas também. Por outro lado, a nossa solução, ela está tão baseada em APIs e ela está tão bem estruturada que a gente consegue, muitas vezes, o varejista fala, olha, Diego, você me apresentou a solução A, B e C, mas o D me atende aqui há 15 anos, eu queria trazê-lo para a operação. Então, a gente consegue também homologar essas outras empresas e trazer para dentro do nosso ecossistema. Mas, normalmente, quando a gente olha toda a parte de orquestração, a gente tem algum ponto de melhora de eficiência da operação, seja do varejista, seja de uma empresa de outro segmento, e aí a gente consegue. Se a gente não resolve com as nossas soluções de bancarização, de securitização e com outras pequenas soluções satélites que a gente tem também, como o SCR, como uma assinatura, como o Pix, né? A gente consegue trazer um parceiro e falar, olha, esse parceiro aqui já resolveu o problema igual ao seu, em tal operação, a gente recomenda que você traga. A gente pode orquestrar para você, ou você pluga direto, então aí vai muito de caso a caso. Mas a nossa ideia é ter, dentro do nosso ecossistema, toda a solução que um varejista precisa para entregar uma operação de ponta a ponta. Fantástico, assim, a gente... Agora eu vou fazer o jabá também, né, da CAT, né, nossa, aqui da Vertical, porque tem uma palavra que a gente acredita muito que é a colaboração. Né? Um dos valores que a gente tem internamente, que é as soluções hoje, né? O mundo cada vez mais não é fácil, né? São soluções complexas, na maioria das vezes, onde você precisa trabalhar de uma forma colaborativa, assim, poxa, eu não vou ter uma solução bala de prata que vai resolver todos os problemas. Perfeito. Né? Mas eu vou ter... Dá para ser melhor em tudo, né? Pois é, mas a gente vai ter pessoas, empreendedores, empresas conectadas de alguma forma, né, em uma série de momentos, né, buscando justamente a melhor solução, né, para aquele cliente ou para aquele ecossistema de clientes ou o que for, né. E eu fico muito feliz, vocês estão vindo também para Santa Catarina, né, e estarem conosco, porque a gente olha muito para isso. Assim, poxa, e cada vez mais esse nosso universo da inovação financeira, das fintechs, está cada vez mais cross, né, está cada vez mais penetrado em diversos setores. A gente está brincando aqui do Uber, né. E quando a gente vê um embedded finance lá dentro funcionando, né? Que você sai do carro, né? Sem pagar e parece que você não pagou. Lembra a primeira vez que eu peguei o Uber na vida, né? Eu sei, pô, é só sair agora, é só sair. Você não vai vir atrás de mim, né? Tem que pagar, né? Tipo, já acontece ali, né? Parece que mágica, né? Mas por detrás você tem uma série de pecinhas ali dentro, né? Trabalhando de uma maneira colaborativa, de uma maneira sustentável,
né, que a gente acredita demais dentro do ecossistema, né? Sim. Então, poxa, a gente tem uma conexão fantástica aí quando a gente leva isso para inovação. O cliente está dentro da loja. Uhum. O cliente já está, seja uma loja física, seja uma loja virtual. Alguém vai oferecer crédito para aquele cliente. Uhum. Mas é alguém que não conhece o cliente tão bem quanto você. E aí, entra o que o Ronaldo falou também agora de ninguém faz tudo de forma extraordinariamente bem feita. Então, a gente escolhe as nossas brigas e a gente traz os melhores parceiros nesse sentido, né? Então, por isso que a gente entende que a nossa solução vai impactar o varejo, por mais que não sejamos nós os fornecedores daquela solução, né? Uhum. Veja, a gente já está aqui há, 50 minutos nesse bate-papo aqui e... Pô, já deu isso, já? O papo tá maravilhoso. Pois tem um monte de perguntas na cabeça ainda, eu vou ter que resumir tudo. Exato. E era aqui que a gente ia chegar. A gente já está há 50 minutos nesse bate-papo e a gente aprofundou muito pouco, né? Porque eu acho que a grande sacada é a Girotech estar preparada para gerar eficiência na operação de crédito dos nossos clientes. Seja através de um serviço nosso, ou seja através de alguém do nosso ecossistema. Muito bom, muito bom. E acho que eu queria puxar esse gancho que você deu, Ricardo, de ecossistema, colaboração, né? E como tem bastante gente de fintech aqui também ouvindo, né? Eu gostaria de reafirmar aqui o nosso posicionamento como o lado B do mercado financeiro, né? O mercado financeiro, infelizmente, ele é bem sujo. Eu acho que essa é a palavra. Tem muita empresa vendendo produtos de outro e socando comissão lá no cliente na outra ponta. Sim. Vendendo coisa que ele não precisa só para gerar receita, né? Então, a gente tem algumas premissas muito fortes dentro de casa. Então, nesse nosso ecossistema de parceiros, se eu vender uma solução de parceiro e eu estiver sendo comissionado, é ele que está me pagando, né? O parceiro vai tirar da margem dele, eu quero uma tabela igual se ele estivesse vendendo junto, né? E vice-versa, se eu tenho um parceiro que distribui o meu produto, ele está fazendo um serviço comercial para mim, então eu vou tirar da minha tabela padrão, né? Nada é permitido de, não, eu vou colocar em cima porque eu sei que ele pode pagar. Não interessa, né? Isso aí não é transparente com o cliente. Você quer cobrar mais? Cobre pelo teu serviço agregado, mas deixe claro para o cliente o que você está fazendo, né? Então a gente bate muito nisso, né? Porque não dá mais para ser assim. É feio. Não faz cabe, sentido, não cabe né? mais. Pense se fosse com você, se você se sentir confortável, você ia confiar naquela pessoa que fez isso com você. Então, tem muita fintech que entra e fala assim, não, o mercado financeiro é assim mesmo. Não precisa ser. Dá para ser o lado B, né? É isso aí. Então, a gente gosta da colaboração, mas que a colaboração, no final das contas, gere benefício para o nosso cliente, né? Por isso que a gente é muito diligente também, tipo, eu quero ser parceiro. Vamos testar, né? A gente tem uma operação de laboratório que se chama Obicred. É Obicred porque a gente é nerd, então é de Obi-Wan Kenobi. Então, do Star Wars, a gente está ensinando os outros a fazer operação de crédito. E a gente, todo parceiro novo, a gente pluga nessa nossa operação, que é uma operação real, bancarizada pela nossa SCD. A gente tem uma securitizadora com capital meu e do Fabrício lá dentro, que a gente financia umas brincadeiras ali. Então, a gente tem uma operação já de crédito pessoal, tem uma operação de antecipação de recebíveis de cartão, estão implantando uma operação de consignado privado, tudo plugado ali para que o cliente enxergue e fale assim, quer ver o parceiro funcionando? Tá aqui. E aí eu consigo homologar também, falar assim, opa, esse cara é bom. Essa plataforma aqui é meia boca, vamos desligar daqui e não vamos ofertar para cliente. Porque no final, quem tem que estar satisfeito é o cliente e o cliente do meu cliente, né? Não vou ficar enfiando lixo ali para ganhar comissão, que é o que a gente não gosta que aconteça. E indo nessa linha, né, eu acho que a gente falou de muita coisa aqui, não vai dar tempo de explorar tudo. Eu queria deixar para o nosso painel daqui a pouco, à noite. Isso. Mas eu queria deixar assim, quem estiver assistindo, não importa o canal que for, a gente entende que esse mercado é super complexo e a gente abriu uma frente de educação, né? Por enquanto, são cursos que a gente está liberando gratuitamente, então tem um primeiro que a gente lançou agora, que é o que é o crédito, o que é o shadow banking, né? Então, tudo isso que a gente falou aqui é shadow banking, né? É o banking que não está dentro do banco. São empresas criando suas próprias operações financeiras, né? O que é o recebível, que é a base da securitização. O que é a securitização, né? Então, é um cursinho online, aulinhas bem curtinhas, né? De 5 a 10 minutos no máximo, para dar uma visão melhor. Então, a gente incentiva que toda empresa, mesmo que não queira dar crédito, mas está pensando em alguma coisa, estuda.
né? Vai ser muito melhor para você contratar fornecedores, vai ser muito melhor para você pensar em quais produtos você quer entrar. Então, quem estiver assistindo aí, por favor, comenta onde for, a gente vai achar você, né? Entra no nosso site, fala com o nosso suporte. Quem tiver aqui, vier pelo podcast, fala que veio pelo podcast, a gente vai liberar gratuitamente um pouquinho de conhecimento, né? Para que a gente consiga... quando for falar aqui, não seja tão grego, né? Seja um pouquinho menos. Então, deixa eu ver. Se você é varejista, indústria, ou, né, vê uma oportunidade ali de ter financiamento, crédito ao cliente, ou fornecedor, ou o que for, né, procura aqui o Diego, né? Já direto. Né? Poxa, se você é fintech, tem soluções que ajudam nesse processo todo de crédito, cara, também vem para cá, sendo ou não sendo associado da ACAT aqui da Vertical, né? Se não é associado, já vem se associar também aqui junto conosco, né? Mas também procura o Luiz, né, que está aqui dentro, né, que é responsável por parcerias. Nosso Shadow Partner aqui. O Shadow Partner aqui, né? E aqui do lado, depois na foto a gente aparecendo aqui junto. Né? E eu tô entendendo também, se você é fã de Star Wars, né, quiser discutir, né, se o Obi-Wan é melhor mestre Jedi do que o Yoda, e procura o Ronaldo, é isso? Isso aí. Eu e o time, a gente vai ter uma discussão boa. Muito bom, muito bom. Cara, que fantástico, cara. Que legal conhecer, poxa, vocês, pessoas, empreendedores, né, maravilhosos, e as soluções da Girotech também, dá muito orgulho, né, não só esse podcast, mas todo esse relacionamento que a gente está criando e vai ter cada vez mais forte aí futuramente, com certeza. Então, assim, queria agradecer demais e queria pedir agora os seus comentários finais. E vou deixar uma pergunta, né? Poxa, pra onde isso vai, cara? Assim, tipo, o que vem pela frente nesse universo, né, de soluções financeiras, né, inovação financeira, ao varejo, esse tipo de coisa? O que na perspectiva de você está aí no futuro, né? E já também as recomendações e suas finalizações também, por favor. Bom, aqui no comentário final eu vou recorrer aqui ao início da nossa conversa, que você me perguntou, pô, Gê, como é que você saiu desse meio corporativo e chegou na Girotech aqui, né, uma fintech iniciando, né? É um processo de desconstrução de uma ideia que construiu na cabeça desde pequenininho, né? Onde, olha, você tem que trabalhar numa grande empresa, você tem que ter uma empresa que vai te dar um plano de saúde muito bom, que vai te dar um VR muito bom, mas que você vai ficar ali martelando o dia inteiro, não vendo a hora de chegar em casa, né? Então, quando eu chego na Giro, também como empreendedor, né? Eu chego para empreender junto com o Ronaldo. Então, eu chego com essa mentalidade de, olha, a partir de hoje eu consigo fazer uma coisa diferente do que eu fiz daqui para trás. Não que o que eu tenha feito daqui para trás tenha sido ruim, mas que a gente precisa evoluir nesse caminho de fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Eu diria que é a mesma mentalidade que o varejista deveria ter. Olha, eu dou crédito desse jeito há 40 anos. Eu nunca tive problema e ele está redondinho. Mas o teu vizinho está mudando a forma de dar crédito. Então, talvez você também precise mudar aqui a tua forma de pensar como que você não só dá crédito, mas a forma com que você se relaciona com o teu cliente. Porque dar crédito para ele, e eu ouvi isso numa conversa, eu acho que com a Adriana do Lojão do Brás, se eu não me engano. E ela falava assim, o pessoal fala que crédito é uma relação de confiança, sempre pensando que quem está concedendo o crédito está confiando no tomador. Mas é uma relação inversa de confiança também. Eu estou confiando em quem está me dando dinheiro, que essa pessoa não está me enrolando. Então, dar crédito não é simplesmente permitir que o seu cliente compre alguma coisa. É você ter uma relação mútua de confiança e você tem que buscar fazer isso da maneira mais eficiente e da melhor maneira possível. Como é que vai ser isso no futuro? Não sei. Estaria sendo leviano aqui se tentasse uma resposta. Mas quando a gente olha para trás e o presente, né, que todo mundo chama hoje de BNPL, é o carnezinho de 30 anos atrás que você saía com os boletinhos ali, né? É a mesma coisa, só que com ferramentas diferentes, com tecnologias diferentes e com muito mais facilidade, né?
o que antigamente era o carnezinho, hoje é o CDC digital, o crédito digital. Então, o conceito de crédito não vai mudar. O conceito de relacionamento com o cliente muda, mas muda pouco. Assim, você precisa ter cada vez mais uma experiência fluida, você precisa ouvir cada vez mais o teu cliente, né? A questão de centralidade no cliente vem de 15 anos para cá, não se falava muito sobre isso antigamente, mas a relação com o teu cliente, ela precisa ser aprimorada cada vez mais, né? E o crédito é uma ferramenta importante para isso. Então, eu diria que o que vai mudar daqui para frente, muda o cartão de crédito, não existe mais plástico hoje, quase. Você não manda mais fatura na casa do cliente, mas é crédito, do mesmo jeito. Então, a gente está muito atento a essas pequenas mudanças para a gente acompanhar o mercado. E, de novo, você falou da questão das parcerias, né, Ricardo? Eu acho que deixar de fazer tudo num único lugar é uma tendência. Então, você buscar conectar todo mundo, os especialistas, talvez seja um bom caminho ou uma boa visão de futuro, que é trazer especialista para cada uma das pontas vai me tornar mais eficiente. Muito bom, muito bom. Diego, Ronaldo, e aí? Bom, eu vou filosofar um pouco aqui. Eu acho que o Diego foi muito na linha do crédito aí, eu concordo. Com relação ao crédito em específico, eu acho que mudam os meios, mas os fins são os mesmos, né? Então, a operação de crédito, ela existe desde sempre. Eu acho que é uma das profissões mais antigas, né? Emprestar dinheiro. E no final das contas, né? Olhando para o cenário atual, né? Em que os meios estão mudando muito, né? Então, como o Diego falou, o cartão de crédito, agora sem o plástico e talvez sem adquirente e tal, porque eu vou rodar em cima de uma infraestrutura de Pix. Mas o produto final é o mesmo, né? Estou concedendo um crédito. E olhando agora para a gente como ser humano, né? Então, a IA vem atropelando muita coisa e facilitando e dando mais dinamismo, né? Então, acho que no final das contas, as pessoas, empresas, cara, as pessoas querem ser felizes e querem realizar seus sonhos, né? Então, onde ela encontrar a melhor experiência, a melhor condição para ela fazer isso, é onde ela vai se fidelizar, vamos dizer assim, né? Então, essa abertura de mercado que existiu permitiu que não só os bancos, que vão continuar existindo, e muitas vezes eles que estão alavancando operações do varejista, mas que o varejista também está participando, vão continuar existindo, mas todo mundo vai poder fazer um pedacinho, um pouquinho, ou só o que ele entende melhor, né? E vai conseguir criar produtos melhores para esse público. Então, no final das contas, como o Diego falou, hoje não existe mais assim, eu tenho só um banco. Não, eu tenho um cartão num banco aqui porque ele me dá uma milha melhor, eu tenho uma conta no outro que eu gosto da experiência. Não, eu uso um aplicativo no WhatsApp agora para fazer o Pix que acessa via Open Bank. Então, o cliente vai para onde a experiência dele for melhor, né? Onde ele conseguir realizar os seus desejos de forma mais fácil. O que cabe a nós é acompanhar, né? Então, acho que a atividade em si vai continuar. O crédito só tem a ganhar com as últimas atualizações. Então, cada vez tem mais formas de garantia que você pode aplicar. Então, eu vejo que para o futuro, no Brasil a gente tem muito crédito, mas taxas super altas, tem muito crédito também para certas pessoas, né? Muita gente fora desse mercado, porque não tem como analisar o risco dessa pessoa. E hoje está nascendo muita coisa em volta que você pode garantir o crédito com o saldo do cara no FGTS, com o saldo de previdência, com o recebível que ele tem futuro para os... o governo está implantando agora com relação aos entregadores, né? Um cara de Uber, um cara de iFood e tal. Então, eu consigo conectar para ver o quanto que esse cara vai ganhar e ter uma base melhor que eu vou receber de volta, né? Porque o crédito é uma confiança que eu vou receber de volta aquele dinheiro. Quanto mais desconfiado eu estou, mais taxa eu vou colocar, né? Então, eu vejo, né? Sou otimista com relação a isso, em que o crédito vai melhorar, né? Com tudo isso que está acontecendo, com essa abertura de mercado. E, no final das contas, as pessoas vão consumir de onde elas confiam mais, onde elas têm a melhor experiência, onde elas se sentem mais em casa, né? Cabe a gente cuidar do cliente, né? Eu acho que essa centralidade, ela continua. Fala, cara, olha para o teu cliente, o que ele quer, o que ele precisa, qual que é o produto que ele não é atendido fora. E você escutar ele e tentar criar um produto que resolva esse problema, né? Legal. Poxa, muito obrigado. Realmente uma honra, uma satisfação imensa, né, para o Fintech Live On. Nosso canal aqui está recebendo vocês. Um bate-papo super bacana, legal. Aprendi demais, né? Eu acho que eu nunca tive uma explicação tão clara e tão direta e tão simples da bancarização e securitização, como ela é importante, né? O quanto a solução de vocês e quanto a Girotech tem conquistado sucesso,
desde o seu nascimento, seu caso com o Magalu e diversos outros. Hoje no FinTalks, logo mais, esses caras vão estar conversando com outro grande varejista, um outro cara, que é a Magazord, outro case fantástico. Então, parabéns pela trajetória que vocês estão criando. Obrigado. Né, pela provocação que vocês colocam no mercado. Lado B, adoro muito, né, essa sua expressão de que realmente fazer negócios, fazer parcerias sustentáveis, prover soluções que realmente venham e satisfaçam a necessidade do cliente. É por isso que a gente está aqui, né? Com certeza. Então, muito obrigado novamente, né? A gente aqui no Fintech a gente vai finalizando mais um capítulo aqui do nosso podcast, né? Mas hoje é uma edição super especial, porque é o Fintech Live On apresentando super empreendedores, uma mega de uma empresa fantástica, a Girotech, mas também apresentando um novo capítulo, que são os FinTalks, né? Provocados aqui pelo Luiz, né? Que a gente vai ter logo mais à noite. Então, vocês estão nos assistindo, acompanhem o canal, venham também para dentro da CAT, principalmente aqui na Vertical Fintech, onde a gente vai estar tendo podcast, a gente tem o FinTalks agora, que são painéis onde a gente vai estar trazendo soluções do mercado. E também em 30 de outubro, né, a gente tem o Fintech Trends, que é o principal evento da Vertical Fintech, um evento de dia inteiro, onde a gente vai estar trazendo os aspectos todos da inovação financeira, aplicada não somente à tecnologia, mas também a como essas soluções, elas acabam tendo uma transversalidade, essa questão de cross-soluções aí em todos os setores. Então, falando também de Open Finance, falando, né, de ativos digitais, falando das novas economias sustentáveis, né, e também da visão de futuro, né, que a gente tem e que a gente discute todo dia aqui, transformando nossos ecossistemas, transformando pessoas em empresas. Então, agradeço novamente a audiência, de vocês chegaram até aqui, muito obrigado. Eu vou pedir pro Luiz botar a carinha aqui. Luiz, vem cá, cara, a gente vai ter que finalizar contigo aqui, meu. Fica aqui do ladinho mesmo, em pé aqui, ó, chega aqui, por favor. Né? Bom, esse aqui é o Luiz, galera. Né? Seu presidente Luiz, fala um alô aí pra turma, por favor. Esteja em casa. Muito obrigado, o negócio me pegou de surpresa. A gente faz isso, cara. Com Mas beleza. os amigos a gente faz isso, não se preocupa. Coloca, né, nesse tipo de situação, né? Isso aí. Mas beleza. Bem, sou o Luiz, né? Sou responsável aí por receita, parceria, evento. A gente faz café, qualquer coisa na Girotech pra gente conseguir levar, né? Acho que essa proposta de valor, né? Para varejistas, para as empresas também que querem financiar seus ecossistemas de uma maneira mais rentável, mais eficiente, né? A gente falou bastante disso aqui. E, bem, estou à disposição, né? Se quiser fazer, né, um evento, se quiser fazer uma parceria com a gente. Participar do nosso ecossistema. Participar do nosso ecossistema, estou à disposição. Vai ser bem legal aí falar com vocês. Valeu. Obrigado, Luiz. Muito bom. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Ricardo, muito obrigado, viu? Valeu, Ronaldo. Obrigado. Diego. Acho que um alôzinho ali. Tchau, pessoal. Valeu, Obrigado, pessoal. até a próxima. Até mais. É isso aí. Muito bom, hein, cara? Fechou.